Hoje o tema é planejamento personalizado com a base nos resultados. Por isso que eu pedi para vocês a senha do SAEP e o usuário e a senha, tá? Que nós vamos comparar os resultados. Eu vou chamar dois ou três cursistas, eles vão compartilhar e vão ver qual que é a mais que eles têm mais acerto e mais erro, tá? Mas geralmente no Paraná é quase praticamente porcentagem, está sendo de menos acerto. Porcentagem, leitura e interpretação de números racionais, esses escritores, tá? E ângulos, então assim, está bem diversificado. Mas o Paraná que tem menos acerto é ângulos e porcentagem, que eu vi assim no meio de todos, tá? Então assim, planejamento personalizado com a base de resultado. Reunião 3 da recomposição de aprendizagem de matemática do nono ano, tá? Do Jornada 2. Então, vamos lá. Estar presente é importante, mas a participação é essencial. De novo, visar para vocês, tá? Para que sua participação no grupo de estudo seja ainda mais efetiva e ativa, lembre-se de se manter a sua câmera aberta. Sua presença será confirmada dessa forma, conforme o previsto no manual do cursista. Sugerimos acessos às reuniões seja feito preferencialmente pelo computador. Vamos lá. O objetivo de hoje, tá? O objetivo de hoje é compreender a revalência de análise de resultado avaliativo para o acompanhamento do desempenho contínuo dos estudantes. Explorar os dados do resultado da primeira avaliação diagnóstica do SAEP de 2025 da sua turma. Planejar ações de retomada dos itens da avaliação com foco de escritores prioritários selecionados às aulas do RCO+, e a estratégica para a recomposição das habilidades. Hoje o objetivo é esse. Então, nós temos a acolhida, tá? Nós temos a exploração dos dados, 17 minutos, depois a estratégia de retomada, 10 minutos, em ações, 30 minutos, tá? A hora de registrar em 10 minutos e queremos te ouvir em 5 minutos. Tá? Agora, eu quero assim, ao olhar rapidamente essa imagem, o que você consegue ver? Escreva no chat. O que você consegue ver aí nessa imagem? Pode escrever. Vocês conseguem olhar nessa imagem aí? Tá. Dois rostos, dois perfis, um homem, uma mulher e uma árvore. Tá. Dois rostos. Um homem, uma mulher e uma árvore, tá? Dois rostos e uma árvore. O rosto e uma paisagem, certo? Uma paisagem. Tá. Então, assim, vocês viram aí rapidamente a imagem, um casal e uma árvore. Então, assim, primeira coisa que vocês veem já de notação aí são dois rostos, né? Um feminino e um masculino. Então, pode ser dois femininos, tá? Um cabelo sem cabelo. Eu vejo assim, eu vejo um rosto com cabelo e um rosto sem cabelo, tá? Então, assim, eu vejo dois femininos. Não vejo um masculino, não. Eu vejo dois femininos. Então, assim, tem a árvore, eu vejo a árvore, vejo a paisagem aí também, e vejo as raízes, tá? Então, assim, todo mundo já escreveu, tá? Vamos continuar. Olhe novamente com mais profundidade. O que agora você enxerga? Mais profundo, assim. O que agora você enxerga? Dois rostos ainda, tá?
Então, tá. Simulação do vento. Tá. A paisagem ao fundo da intenção. Então, assim, mais profundamente eu vejo também 2 rostos, tá? 2 rostos praticamente também vejo. Vamos lá. Ao aprofundar nosso olhar, o pensamento na recomposição de aprendizagem, qual é a importância de analisar como a profundidade de dados revela as habilidades dos seus estudantes? O novo olhar para vocês ali, vocês podem falar para mim. Alguém levanta a mãozinha e fala, ao aprofundar o nosso olhar, pensando na recomposição da aprendizagem, qual é a importância de analisar com profundidade os dados que revelam as habilidades dos seus estudantes? Alguém pode me dizer? Abrir o áudio e falar? Tá, Giovanni, pode falar? Oi, prof, boa noite a todos. Oi. Bom, quando a gente analisa com mais detalhes, mais profundidade os dados, a gente consegue trabalhar de forma mais detalhada aquilo que os nossos estudantes têm mais dificuldade, né? Inclusive, os dados do SAEP, ele proporciona isso atualmente, né? Até porque os dados anteriores eram de turmas que nós nem tínhamos, né? Hoje, com esses dados, a gente consegue trabalhar de forma mais assertiva, e quando a gente olha com mais profundidade ali, a gente consegue ir mais assertivo àquele possível erro. Isso. Parabéns, Giovanni. Mais alguém quer contribuir? Luiz, quer contribuir? Não, estou tranquilo hoje. Tô tranquilo. Todo mundo está tranquilo? Então É que eu desculpa a sinceridade, mas você pode olhar os dados o tanto que for, mas sempre falho. Não adianta nada você ir lá e olhar os dados, está negativo, você vai para cima do aluno, vamos lá, vamos aprender, ele não quer. Não adianta. Vai mudar o quê? Que adianta você olhar com profundidade números, sendo que quem tem que fazer a diferença do número não quer fazer a diferença do número. Isso é verdade. Então, tá certo. Então tá. Vamos continuando, então. Aprofundar o olhar. Olha ali, ó. Nono ano e série, nono ano e terceira série, que é o foco do SAEP esse ano. Então, na disciplina de língua portuguesa, no SAEB de 2023, teve 264,47 de pontuação. No Paraná Mais, teve 243. E na primeira prova diagnóstica da primeira edição de 2025 desse ano, abaixou para 242 na portuguesa, na língua portuguesa. Na matemática, no SAEB de 2023 foi 264,65. Paraná Mais, 2024 foi 246. E na primeira diagnóstica do SAEB foi 248. Isso é no nono ano, tá? Agora, no terceira série, tá? Na terceira série ali, língua portuguesa, 284,82 do SAEB de 2023, 285 do Paraná Mais, 24, e 256 da primeira prova do SAEB desse ano, da primeira edição. Na matemática, 278,04, na prova Paraná Mais 2024, 268, e na prova primeira diagnóstica do SAEP, no terceira série, 256. Alguém pode falar para mim, analisando os resultados, o que chama a sua atenção? O que chamou de atenção aí? é o déficit, né? Veio decaindo, né? Isso. A não ser ali, o Paraná Mais no terceira série, 285, se manteve ali, bem dizer, em 2024, porém em 2025 a queda foi muito grande. Foi. No ano, não dá nem para dizer que se manteve, só piorou. É isso aí. Jaqueline, quer falar? Quero, professor. Olha só, vamos analisar uma coisa. De qual das avaliações diagnósticas que eles estão falando de 2025? Porque a gente já teve 3. Uma em cima da outra,
de conteúdos de recomposição que nem tinham sido trabalhados ainda, de conteúdos que a turma nem tinha visto ainda, por exemplo, terceiro ano, PA e PG, e Paraná Mais ter subido ali no terceiro ano faz sentido, né? Já é a prova que ela era o que eles queriam fazer, porque era que já estava valendo nota para o vestibular. Então, qual é o objetivo de fazer? Porque eu tive uma decepção tão grande, eu tenho alunos muito bons. E no último simulado, eles combinaram e chutaram tudo, porque era o terceiro simulado que eles estavam fazendo em pouco tempo. Tipo, qual é a organização? Por que aquele simulado completo, aquele cinza lá, não esperou mais um pouco para ser aplicado? Então, assim, não colheu frutos da recomposição, porque a gente mal tinha começado a recomposição e começou simulado em cima de simulado. Os alunos se cansaram. Ele fala, de novo? Mas semana passada, semana retrasada, num mês da minha escola teve 2 simulados, virou uma semana, na outra teve o terceiro. Então, até que ponto, assim, tem que ter os simulados, eu concordo, mas jogaram muito esses simulados muito no início do ano, no meu ver. Não, e aí ainda amanhã tem a OBMEP, hein? Amanhã tem a OBMEP, mais uma prova externa, né? Então, assim, eles estão cansados, saturados de prova, né? Tanto terceiro, tanto novo ano. Adriele? Além disso, hoje começou o campeonato, né, do Khan Academy. Nossa. E aí eu achei que viria, tipo as Olimpíadas, que é online e tal. Não, sou eu que tenho que atribuir. Mas eu já atribuí as atividades, então eu tenho que procurar outra coisa que tem BNCC na frente e exigir que meus alunos ficam 30 minutos. Para quê? Para ele ver que é possível ficar 30 minutos no Khan Academy semanalmente. E ainda, né, amanhã é o BMEP, daí tem que cobrar o CAN, para ver se a gente fica no verde, avisar que não pode sair da tela, que não pode pesquisar, que não pode usar calculadora, que não pode isso, que não pode aquilo, para ver, aí vem uma premiação, kit ouro, prata e bronze. Que kit é esse? Não fala? Meu aluno falou, o que a gente vai ganhar? Material escolar? A gente já ganhou. Então, assim, nem o estímulo parece que não está vindo. E eles estão bem cansados, já avisaram que não estão a fim de concorrer ao BMEP, no caso dos meus, terceiros, falaram que vão só chutar mesmo para, né, porque estão cansados. E aí saíram de uma prova Paraná da semana passada, né? Então, semana passada já teve prova Paraná, e mais campeonato, e mais não sei o que lá. Eu não sei o que vai virar, eles estão exaustos, exaustos. E também tem a UBEF, que também é a Olimpíada Brasileira de Educação Financeira, que eles vão tacar também. Então, mais uma essa, da época, assim. Quem tem integral, tem desde o 6º ano, acho que Educação Financeira, eles vão tacar também a UBEF, aqui no Paraná. Então, eles vão tacar mais uma provinha para eles. Então, assim, é prova em cima de prova, eles querem números, né? Então, assim, é difícil. Mas tudo que vocês falaram é válido. Então, vamos lá. Aqui, professor, sem contar que com tudo isso ainda tem as avaliações que nós temos que criar para eles para lançar nossas notas. Isso é verdade. Se tivesse um campo disso aí que saísse nota ainda para a gente poder usar para ser uma prova menos, mas não tem. Então, resumindo, a gente tem que dar avaliação e ainda já lançar uma recuperação, aí já vem, se liga, que já vem fechando o trimestre, o aluno já está de sacuda, ele não quer nem saber mais de fazer nada. É verdade. Ô, Luiz, mas ainda a gente não pode usar aquelas, porque a maioria dos conteúdos a gente não deu ainda, né? Não deu, exatamente. Muita a gente coisa pode nem avaliar, a não ser que você veja questão por questão, e daí pega a prova e corrige só aquela questão específica. Tipo, tira umas 5, né? Uma 5. Arrumaria, daria mais trabalho para nós ainda. Mais fácil produzir a nossa avaliação. Mais fácil. Então, assim, deixa eu orientar aqui. Só que, prof, só um minutinho. Na verdade, a nossa recomposição se tornou fazer avaliações, né? Não estamos conseguindo fazer o nosso trabalho, que seria prestar conta dessa recomposição mesmo, né? Que é o que nós viemos aqui para fazer, para discutir, para ver o que nós podemos fazer para melhorar. Como o professor falou,
Primeiro lugar, a mentalidade dos nossos alunos é que está errada. Eles vieram de uma pandemia que eles ficam usando isso e agora não querem fazer mais nada. Ah, pá, chega no final do ano, o que acontece? O governo, desculpa, mas o governo quer que passe. Ele quer números, ele não quer gente que conheça, gente que sabe. Ele quer números. É só esses numerozinhos que a gente fica discutindo. O que a gente tinha que discutir? Planejamento, que atividades fazer. Esses números não vai mudar nada para nós. Nós sabemos os números, a gente tem consciência dos números. Tá bom, tá certo. Gente, alguém, ó, eu vou colocar no chat, tá? Alguém entra e digita para mim, tá? Ó, aqui é o da avaliação do SAEP, tá? Alguém entra nesse aí, faz o compartilhamento, que nós vai importar, vai explorando os resultados do SAEP, tá? É acessar no link, alguém pode acessar o link e compartilhar comigo, daí nós vamos falar do resultado da escola de vocês, de um dos cursistas aí. Alguém pode fazer isso? Ô, Antônio, a minha diretora, ela até deu a senha, só que não entra com a senha dela. Só que como eu fui uma das que corrigia as provas, ela cadastrou. Então eu entrei, só que não aparece nada de 2025. Não entra? De 2025, então, não, meu Deixa eu tentar na minha aqui. Então, deixa eu entrar na minha escola, tentar na minha escola. Deixa eu parar o compartilhamento aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui. O professor, quando eu entrei aqui, ele aparece respondente professor e não me dá a opção de entrar. Tá. Eu já loguei aqui no meu. Tá. Ó, tem que aparecer essa tela aqui, ó. Tá? Essa tela. Daí eu vou tentar entrar aqui. Deixa eu colocar aqui. O usuário da senha. Deixa eu procurar aqui para vocês. 41. Ó, aqui embaixo, ó, vocês estão vendo aqui resultados? Bom, aqui, ó. Ó, aqui é do colégio da primeira avaliação, tem a primeira, ó, avaliação, primeira recomposição do primeira avaliação de 2025. Eu vou em matemática lá com o meu componente, tá? Então, assim, ó. Deixa eu mostrar para vocês, olha ali, ó. Dentro da primeira avaliação de recomposição do dia ali, de 2025, tá? Foi 93% de participação, tá? 29 estudantes previstos e 27 foram avaliados. Então, assim, é uma turma pequena, tá? Lá do distrito que eu dou, tá? Eu não dou aula para eles de recomposição, tá? Mas eu peguei o acesso. Então, 29 pessoas foram previstas para 2 alunos faltaram nesse dia. Tá? Deixa eu ver aqui. Opa, deixa eu ver. Professor, só um pouquinho. O professor entrou, agora eu consegui aqui, resultados do SAEP, é isso? É, o resultado do SAEP. Tá. Aí eu tenho o resultado do SAEP, da minha escola. O seu resultado está muito bom, professor, perto dos nossos. Olha ali, olha o gráfico como mostra a primeira avaliação, tá? Primeira avaliação minha ali, ó. Nível de aprendizagem do aluno, tá? Em desfasagem, 93%, 25 alunos tá com desfasagem, tá? O intermediário, 2 alunos somente. E o adequado não tem nenhum, tá? Então tá difícil lá, tá? Tá uma coisa assim
Está gritante lá, tá? Então, assim, voltando aqui, ó. Olha ali, ó. Aqui, eu vou mostrar para vocês, ó. Aqui no meu colégio, tá? O Colégio Estadual de São Lourenço, que é o distrito lá. Então, assim, eles teve o maior acerto esse aqui, ó. 85% desses alunos acertaram o HE01, que significa o quê? Tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Ó, corresponde à figura tridimensional às suas planificações. Ele teve mais acerto em 85% nesse descritor aí, H01, tá? O de menor acerto foi o H15, 0%. Ó, executar cálculo por números reais. Teve 0% de acerto, não acertaram, tá? Aqui, depois de 4% aqui, ó, esse 4%, correspondente a diferentes representação de um número racional. Então, ele teve 4% somente de acerto. Depois, ele teve aqui, ó, 15%, 17%. O segundo maior acerto foi esse H8, tá? Classificação quadrilátero por meio de suas propriedades, 67%. E agora, aqui também, ó, também teve a utilização de porcentagem. Eles teve resolução de problemas. Então, ele teve porcentagem, tiraram bem, saíram bem na porcentagem. Depois vem aqui, tá? Uso de perímetro das biodicionais da resolução de problemas, eles acertaram bem, tá? E aqui foi o quê? Ó, então a turma A, tá? Eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu ver aqui, tá? Por estudante, eu vou colocar aqui, vou mostrar para vocês, deixa eu mostrar aqui, ó, deixa eu ver aqui, tempo. Então aí tá, meu computador tá lerdinho. Ô, Antônio. Oi. Eu até consegui entrar agora com o nome da escola, mas não está aparecendo 2025 para mim aqui. Por que será? 2025 não tá aparecendo. 2024, prof? Só está em 2024. Mas igual Nossa. aparecendo o ex da prova aí, não está aparecendo para mim. Será que eles não corrigiram a prova? Corrigiu. Oxe, foi uma das que corrigia minhas turmas. Será que não? Estranho, mas tinha que aparecer, é? Você vê, ó. O professor pode fazer o caminho de volta, de novo ou não? Ó, você sobe aqui em cima, ó. Você vem aqui em cima, ó. Então, aqui, ó. Avaliação 2025. Não, aqui, começa do comecinho, professor, fazendo favor. Tá bom, então tá. Eu vou começar, eu vou sair da página. Tá? Eu vou sair da página aqui. Minha página, eu vou sair, tá. Vou sair aqui, tá? Ó. Você vem aqui, entrar, esse amarelinho. Ok, tá? ok. Daí você digita o usuário, tá? E a senha, tá? Deixa eu ver, tem 248. Ó, daí vem aqui, ó. Aqui embaixo, resultados. Tá, peraí que eu vou fazer junto, lá embaixo. Aqui, ó, resultados. Professor, esse simulado foi aquele do CAD, né? Que as escolas tiveram que imprimir. É esse? Isso. É esse? É. Os meus nonos anos, olhando ali, eu já tinha recebido o resultado. Tem 4 nonos, eu tenho 3. Ficou 30, tipo, tudo meio a meio. 32% de defasagem, 38% intermediário e 35% adequado. A escola viu como bom, assim. Os nonos, né? Mas o terceiro foi um desastre, porque eles combinaram e chutaram tudo. Conseguiram, quem estava falando comigo, entrou ali, depois foi nos meus resultados. Mas o meu não aparece aqui. Lá embaixo o meu apareceu. Daí para baixo é dessa, avaliação. Chegou na avaliação ali?
foi, mas não está indo. Não sei o que está acontecendo. Aquele Desce mais pra medidor baixo um meu pouco. está em 23, é isso, né? Daí aparece defasagem, aprendizagem intermediário e aprendizagem Isso. adequado, Aqui, ó. né? Isso, ó. Paraná, recomposição. Primeira avaliação de 2025. Vocês entraram ali, ó. Aqui. Chegou aqui, Adriele? Professor, eu consegui. Conseguiu? Cheguei, professor. Eu estava entrando, acho que no lugar errado, não tinha entrado Tá. em resultados, mas cheguei. Obrigada. Então, assim, gente, é isso aí que aconteceu no meu distrito, tá? Onde eu dou aula, tá? O João que dá aula lá ele tem recomposição e tem a matemática. Ô, João, você pode comentar alguma coisinha ou não? Então, essa aí foi aquela primeiro simulado que veio, né? É. Só que eles já fizeram 4 simulados, igual tá todo mundo falando. Foi simulado em cima de simulado. E nesse aí caiu bastante coisa que eles não tinham visto mesmo. Eles estavam todo isso mundo aí, verdade. O João tá certo. Eles estavam reclamando que eles não tinham visto ainda o conteúdo no dia da aplicação. Eu pedi para eles tentarem fazer o máximo que eles conseguissem e chegou nesse ponto aí. Também eles reclamaram do número de questões, né? Foi 52 questões, simulando a prova SAEB, foi muita questão. Então, eles tentaram fazer de português bem feito, chegou na hora de matemática, um monte confessou para mim depois que chutou porque estava cansado de fazer a prova. Então, essa foi a realidade, mas eles estão bem defasados, a turma lá do 9º ano, e estou tentando puxar eles. Mas essa foi a primeira, dá para olhar as outras ali, que ainda continua péssimo, mas já deu uma melhorada. A primeira prova, gente, é sempre assim, é bem difícil, né? Para eles nunca viram. Então, assim, deixa eu continuando aqui, tá? Então, vocês acessaram o link, tá? E aqui, ó, vocês vão ir no resultados, tá? Ao ser direcionado, vocês vão no resultado que eu falei. Ao ser direcionado para a minha página, na fileira de avaliações formativas, você terá aqui acesso do card resultado, clique e selecione o componente. Então, assim, ó, vai estar aqui, ó, Paraná, recomposição de primeira avaliação do 9º ano, componente curricular matemática, tá? Eu tinha explicado para vocês. Daí depois tem aqui, resultado das avaliações formativas. Neste ambiente estão disponíveis os indicadores de participação de desempenho dos estudantes na avaliação. Utilize os filtros para conhecer os resultados para a etapa de componente curricular. Tá? Ali está navegando o resultado ali. Ó. Então, assim, na minha escola, tá? Na minha escola lá, que onde eu dou, e o João leciona também matemática, foi 93% de participação. Tá? Esses 90%, aqui é do Paraná todo, eu acho que é do Paraná todo, tá? 126.344 estudantes, tá? Fizeram o quê? Era previsto para vir. Só vieram 102.069 pessoas. Então, quase mais de 24 mil alunos não compareceram à primeira prova de avaliação. Vocês veem aqui o gráfico, ó. A desfasagem, tá? Está com 68%. O Paraná todo, isso aqui é o Paraná todo, tá? É o Paraná todo. O intermediário está com 21%, tá? E 11% está o aprendizagem adequado, somente 11%. É uma faixa bem pequenininha aí. Então, eles viram, tem conteúdo que eles perderam esse conteúdo mesmo, realmente perderam os conteúdos, e eles estão maior desfasagem nesses conteúdos. Então, aqui, ó. Ó, aqui, ó. O acerto, ó. Então, ali, ó. O que teve mais acerto foi o HN1, que a minha escola também, que acertou, foi 84%. Paraná todo quase acertou 84% no H1. E depois, o de menor acerto foi esse aqui, ó. Foi o 14%. Esse aqui, ó. 14% aqui, ó. Esse 14% aqui, ó. Foi de menor acerto. Quem que é o menor acerto? Deixa eu ir voltar lá, ó. O menor acerto aqui foi, ó,
evitar cálculos de números reais, tá? Quase todos erraram esses cálculos de números reais. E números reais eles vêem no 7º ano, números reais eles vêem no 6º ano um pouquinho só. Então, eles não sabiam executar cálculos com números reais. Então, frações, né, professor? São as frações aí que pegam eles. Falou em fração, tá danado. Tá danado, é verdade. Então, assim, é difícil, tá? Aqui, ó. Dentro desses 14% aí, ó, que eles fizeram, que eles teve no efeito do cálculo de números reais, teve menor acerto no Paraná. O de maior acerto foi esse aqui, tá? Que eu falei, 84%. Então, assim, as habilidades com menor percentual de acerto da sua turma são as mesmas da rede estadual? São quase todos iguais, não são? De vocês? De menor acerto, todos são iguais? Tá, todos são iguais, tá? Mediante toda ali a de vocês, todos são iguais, tá? Da rede estaduais, todos são iguais. Dependente de escola por escola, todos que têm números são todos iguais, tá? São todos os erros cometidos. Ô, professor, sabe o que eu vejo em questão dessas provas? É que geralmente é português e matemática, e o português vem sempre primeiro. Aquele monte de texto. Chega a matemática, eles não querem fazer. Então, às vezes é meio... pode até ser que, igual eu estava... Agora eu consegui abrir aqui. Eu tenho alunos bons e a porcentagem está muito pouco, assim, bons entre aspas, assim, sabe? Mas a porcentagem está muito baixa, eu achei. E eu vejo, assim, que como é o português sempre primeiro, eles ficam muito cansados. É por isso que eu falei para vocês, combinar com a direção, falar quem fazer a primeira prova de matemática primeiro. Até eu estava comparando aqui o português e matemática, o português eles estão bem perto da matemática, mas por quê? Porque fazem o português primeiro. Eu até, para algumas turmas, eu falei assim, vocês começam a matemática primeiro, mas eles começam no começo, professor. Dura isso. Começa o português direto. Eles chegam... Débora, pode falar? Mas vamos pensar o seguinte, se pegar uma prova de português e der para grande parte de nós, a gente é capaz de resolver grande parte da prova de português. Agora, pega uma prova de matemática do 9º ano, precisa ser do 3º, e dá para os professores responderem. Quantos vão conseguir responder? Poucos. Porque a gente tem que fazer a leitura, a interpretação e resolver as contas. Então, a gente tem que ter um tempo muito maior para resolver a prova de matemática. E a gente sabe que a de português, na grande maioria, é leitura e interpretação. Então, quando chega de matemática, requer um tempo maior. Então, é injusto mesmo a gente ter a de português antes e a de matemática por último. Sempre assim. Isso é verdade. João, você quer falar alguma coisa? É que, na verdade, os dois é a mesma coisa. Quem está fazendo o formadores agora de recomposição em português deve estar falando a mesma coisa. Porque a nossa prova tem que ser a primeira, porque depois vai ficar para matemática. Como nós somos de matemática, nós estamos achando que a prova de matemática tem que vir primeiro do que a de português. A coisa que eu acho é que a prova é muito intensiva. A de português, o simulado de português, por exemplo, que eu acompanhei, não era tipo um texto para 3 perguntas, igual o Enem era, por exemplo, quando eu fiz. Era um texto, tinha 3 perguntas sobre esse texto. Não, cada pergunta era um texto de meia página. Então ficava muito intensiva para o aluno ler. E as perguntas de matemática também cheias de texto. Então, os nossos alunos já estão com meio certa dificuldade em ler e interpretar. Então, a prova é intensiva de qualquer jeito. Mesmo se eles começarem em matemática, eu acredito que eles melhoram um pouco o índice. Só que daí eles vão cair o índice de português também. Certo. Vamos continuar. Na verdade, teria que ser em dias separados, né? Tem que ser, Exatamente o que eu tinha pensado. Que se fosse, sei lá, na terça-feira português, na quarta matemática, já ia ajudar muito. Adriele? Em relação às questões, nessa de matemática do 9º, tinha uma questão do Teorema de Pitágoras, da qual
eu particularmente não tinha feito ainda, que a gente já comentou aqui que dá para ter feito de outro jeito e tal. Quando eu perguntei para o núcleo aqui de Camporão, que é o mesmo do professor e do João e tal, foi dito assim, mas é uma diagnóstica, a gente quer saber se ele sabe. Mas se não foi visto, é uma escola pública, não foi visto até o momento, se algum aluno acertar, eu acredito que seja no chute, porque não dava para fazer nem por lógica, que era um das ruas, não sei se vocês lembram, que era 500, não sei o quê, dava alguma coisa bem alta. E aí eles falaram assim que é para verificar já e entrar no clima de Saeb. Talvez se essas questões que não estão, né, no currículo, nesse momento, digo nesse momento, se eles retirassem, já diminuiria a quantidade, já motivava os alunos, porque o que eu tive de feedback professor, a hora que eu cheguei naquele que eu não sabia nem por onde começar, eu desanimei. Eu até onde eu consegui fazer foi legal. Mas aí eu comecei a não saber mais, as outras eu já chutei. Então, talvez desmotivaram por alguma imprudência aí no pensar que nivelamento, que diagnóstica de alguma coisa que eles nunca viram, porque Teorema de Pitágoras, pelo que eu sei, ele começa ali no nono, né? Ele não é antes. Alguém sabe me dizer isso? Não, começa no nono mesmo. Outra coisa também, prof, o Teorema de Pitágoras que tinha ali tinha que fazer decomposição. Você pensa bem você fazer uma decomposição para ele 500 mil. já qual é a raiz, mil. eles já têm dificuldade de fazer quando é números exatos. Eu acho que era de 500 mil, se eu não estou enganada. Não, era bem, bem alto, né, os números. Então, se tira um exercício desse, né, já facilita a leitura, porque talvez eles olham para a questão, mas aí não tem condição de resolver um mundaréu de questão. E mais um detalhe, essa aí que a professora está falando, ele dava lá, dado raiz de tanto igual a tanto, não lembro certinho como é agora. Só essa informação aí, meus alunos, quando leram, falaram para mim, professor, não sei resolver isso, dado raiz de tanto, mas como assim? Já desesperaram, já não conseguiram mais nem pensar. A maioria foi no chute só dessa informação, dado raiz, eu não lembro qual raiz que era agora, e uma aproximação. Acho que era raiz de 2. É difícil. Então, lá. Qual foi o resultado de cada turma nessa avaliação? Então, assim, como nós temos uma turma só, lá em São Lourenço, turma A, eu mostrei para vocês, tá? O acerto deles, a atividade, então, assim, eu vou passar aqui novamente, deixa eu ver se eu entro novamente aqui para vocês, para ver qual que foi o processo deles. Deixa eu entrar aqui. Deixa eu ver aqui. Portal de Caed. Essa proficiência média é número de... É em porcentagem também, né? Tá. Deixa eu ver. Tá lá, estão lá. No nível da turma, tá, tem cada nível ali. Eu não consegui entrar de novo porque expirou a minha senha aqui. Mas, assim, cada um tem o seu, assim, por exemplo, cada um aluno foi o resultado de cada um. Então, olha lá, aprendizado adequado, depois aprendizado adequado, defasagem. Então, assim, cada aluno tem a sua avaliação, tá? Cada aluno tem lá o seu critério. Onde eles têm mais dificuldade, aonde eles têm mais habilidade. Então, cada um tem cada acerto de cada aluno ali. Se vocês puxar, você vai lá por turma, você tem um aluno por aluno, tá? Por aluno, deixa eu ver aqui, sim. Aqui, ó. Tá aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui, daí. Aqui, ó. Deixa eu compartilhar para vocês. Deixa eu parar a compartilhação aqui. Eu vou compartilhar de lá de São Lourenço, tá? Deixa eu ver aqui. Opa, cadê? Não tá aqui? Deixa eu ver. Cancela, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui.
Não tá ainda, Daniel, deixa eu ver. Epa, cadê? Não tá entrando. Vamos ver. Ó, então assim, eu não estou conseguindo, deixa eu ver. Ó, tem ali a maioria, tá? Então, assim, tem uma aluna lá, eu vou falar para vocês aqui, tem uma aluna de lá que está aprendizagem adequada, tá? Ela está adequada, o resto está tudo em desvantagem, tá? Então, assim, tudo está em defasagem, tá? Todos têm defasagem. Só uma aluna lá, a Lara, tá? Lara Raquel, que ela está com aprendizagem o quê? Deixa eu ver. Intermediário. Ela e a Marcela. O resto está tudo com desfasagem, tá? O resto lá em São Lourenço. Eu falei para vocês, tá? Mas assim, não deu para mostrar para vocês, mas tá, eu gravei lá, gerei o negócio, dá para as duas que está com o maior acerto lá. O meu aqui tem uma turma aqui, professor, que... O João Vitor falou mesmo, tá? O João Vitor, que dá aula lá, eles falaram que tem maior conteúdo. É a Marcela e a Lara lá, tá? Deixa eu continuar aqui. Compartilhar com vocês aqui. Professor, o nosso aqui da nossa escola está dizendo que o nono B não tem nada avaliado. Não. É. Porém, está dizendo ali que foi previsto que fizeram as provas. Então, assim, a nossa maioria sim, tá? A maioria sim. Então, assim, a partir... Isso é difícil, Maria Cecília, você sabe? Então, não sabe o que eles aprenderam o ano passado, tá? Então, vai desde as séries anteriores. Não sabe o que acontece. Tá? A partir do seu contexto escolar, quais ações podem ser realizadas para retomar e priorizar os descritores de menor acerto, proporcionando as melhorias dos níveis de aprendizagem dos estudantes? Que ações alguém pode me dizer que ações podem ser realizadas para retomar e priorizar os escritores de menor acerto? Jaqueline, pode falar? Pegar a própria prova, refazer questões, procurar talvez questões do próprio SAEB que sejam relacionadas a esse conteúdo, retomar esse conteúdo, né? Explicar novamente, fazer novamente ali alguma dinâmica, uma lista de resolução de problemas, em trios, em pares, usando o aluno monitor para auxiliar, para ampliar isso, para tentar recuperar essa defasagem. Isso. O que eu estou fazendo, tá? Eu tenho docência 2 em Vidigal, tá? Eu tenho a docência 2 no outro distrito que eu dou, e nós pegamos. Então, eu e a professora estamos pegando a prova, tá? As ações que eu estou fazendo lá na minha escola. Estou retomando todo o conteúdo, pegamos desde a primeira questão, pegamos mais exercício, vamos fazendo, tá? Até chegar ao segundo simulado. Mas, assim, pegando etapa por etapa, exercício por exercício, da onde que eles têm dificuldade, aonde que eles erraram mais. Estou fazendo estações, tá? Estou fazendo ações. Então, estou fazendo várias ações lá para eles aprenderem muito mais. Então, assim, eu e a professora Vera lá de Vidigal, então nós estamos trabalhando desse jeito, pegando os de menor acerto, pegando mais exercício, aprofundando mais eles. Mas, assim, os níveis dos alunos, você sabe que é difícil. Uma menina que falou que vai jogar tudo no bicho. Quando o outro simulado vai jogar tudo no bicho e jogar tudo certo, tudo errado, ela falou assim, não, você não tem que fazer. Você tem que fazer mediante o quê? O aprendizado da escola, tá? A escola está na sua mão. Eu não quero estudar aqui no ensino médio. Falei, mas, gente, foi uma conquista no ensino médio lá em Vidigal. Faz uns 4, 5 anos que eles têm ensino médio lá.
Então, é uma conquista. Você não quer estudar aqui, ele fala, não quero estudar, não. Pelo amor de Deus, não quero estudar. Então, eles vão jogar no bicho. Tem uma menina lá bem levada, entendeu? Então, assim, falei, não, você tem que ver. Daí ela falou, porque tem que ser... Daí agora nós pegamos, o que eu vou fazer? Nós vamos fazer. Eu vou pegar uma equipe, uns alunos que lá estão com maior defasagem mesmo, pegamos, tem sala sobrando lá, eu peguei eles lá, fui lá, retomei todo o conteúdo, tá? E ela fica com os que estão sabendo mais. Daí eu pego que tem menos conteúdo, estou se aprofundando mais, e eles estão melhorando. Vamos ver agora que ação que vai ver agora a partir do segundo simulado. Eu estou fazendo tudo isso. E nós vamos pegar a prova lá do Prova Paraná, e escrever com eles, a do simulado. Eu achei muito exercício lá, muito difícil para eles, você sabe? Não sei. E talvez deve ser o nível deles é muito baixo. Então, assim, os níveis estão muito baixos lá, eu vi, está muito assim. Tá Mas feio. tem outra coisa, prof. Tem outra coisa ainda, né? Além disso, além das defasagens e os conteúdos que estão no RCO. Isso é Porque verdade. não tem nada a ver com o conteúdo que eles estão com defasagem, que nós vimos ali. O conteúdo que tem para o próximo semestre agora, para o próximo trimestre, não contempla isso. E aí? Nós temos aí, a gente retoma, supera essa defasagem ou faz os conteúdos que estão no RCO? O problema é esse, que a gente não tem autonomia, né? Tá, dizem que tem autonomia, mas está lá os conteúdos que eles querem que a gente trabalhe. E aí? Isso é verdade. Como é que fica? Complicado, né? Porque se a gente tivesse liberdade para a gente trabalhar o que o aluno tem defasagem, é uma coisa. A gente não tem muita liberdade, não. A gente tem que cumprir algumas coisas, porque a gente não sabe o que eles vão cobrar na próxima prova. Isso é verdade. De repente, a gente fica trabalhando isso e daí eles cobram outra coisa que eles estão em defasagem também, né? A gente fica numa... É uma saia justa, sempre estamos ali, né? Se vendo o que vai acontecer do mundo. Verdade. Luiz, você queria falar alguma coisa? Não me lembro mais. Tá difícil hoje. Eu posso fazer um comentário, professor? Pode falar, Marcos. Uma coisa assim que eu notei também, ó, como foi dito, né? Os erros estão no Paraná inteiro. Mas cada professor, antes dessa aula que a gente dá agora, prontinha ali, que vem do RCO, cada professor trabalhava de uma forma diferente, os erros não eram iguais no Paraná inteiro. Agora, o erro é igual, porque a gente tem que trabalhar o RCO que vem pronto e a gente trabalha exatamente como eles querem que a gente trabalhe, né? Então, eu acho assim que por a gente perder essa autonomia, a gente está perdendo muito também com o conhecimento dos alunos, né? E a gente não tem digamos, essas ações, como que a gente vai fazer essas ações, trabalhar o RCO, o Khan Academy, tudo isso em 2 aulas na semana. Eu acho que é muita coisa para um pouco tempo de trabalho, e fora as avaliações que estão vindo, como foi dito, os alunos estão muito cansados e eles não vão aguentar até o final do ano, tudo isso. Então, esse trabalhar muito assim, fechado, no meu ver, não está muito correto. Só isso. Obrigado. Luiz? Não? Tá bom. Então tá. Mais alguém? Verdade. Sem contar os surpresas. Então lá. Gente, a orientação, tá? A orientação número 003 de 2025 da DEDU, da CF, tá? 2.2. Complete aos professores. Segundo, utilizar as aulas do RCO, aulas para recomposição de aprendizagem, língua portuguesa, que é a ANP, e recomposição de aprendizagem na matemática, que é o MAT, customizando os materiais para mediação dos conhecimentos, visando ao desenvolvimento de habilidades essenciais previstas na matriz referência do Sistema de Avaliação da Educação Básica do 9º ano e 3ª série,
de acordo com as necessidades de aprendizagem apresentada pelos alunos. Então, vocês podem modificar, tá? Vocês podem modificar o RCE customizando, pode modificar totalmente o RCO. Então, se o aluno não está entendendo, você pode fazer a coisa mais simples. Daí vai avançando de pouquinho em pouquinho. Vai assim, vai do básico, depois vai do intermediário, depois vai para o avançado. Você pode customizar, tá? Lá o RCO vocês podem modificar a qualquer tempo. Mas vamos ver o que vai acontecer com esses alunos. Se esses alunos vão aprender ou não, né? Utilizar as aulas ali do RCO. Então, lá. O quarto, promover a retomada de objetivo de aprendizagem, bem com os escritores de menor acerto, sempre que identificar fragilidade do processo da construção de conhecimento, a fim de garantir que todos os estudantes tenham apropriado dos direitos e aprendizagem no tempo que for necessário. Então, a retomada, voltar à retomada total, tá? Que eu estou fazendo lá em Vidigal. Eu estou retomando o conteúdo desde a sexta série lá, estou retomando. Tá? Eu estou retomando conteúdo de sexta série, criação, que falaram que eles têm uma dificuldade enorme. Então, assim, é declinante, você sabe? Então, assim, eu estou retomando, nós estamos retomando, e cansa, uma hora cansa, mas, assim, tem que fazer a retomada dos conteúdos. De menor acerto, maior fragilidade, então você tem que retomar. O tempo necessário, for necessário, tá? Mas, assim, o tempo for necessário, mas você tem que correr com a matéria. Se não chegar a correr a matéria, daí chega lá e fala assim, ó, não caiu isso na prova, nós não vimos. Então é difícil, tá? Mas assim, e massacrante, ir lá só para o menor acerto. E os outros conteúdos? Não é essencial? É essencial. Mas assim, o Gal, ele falou, no tempo necessário, por necessário. Os alunos vai cansar. Toda uma hora vai cansar. Só do menor acerto, não tem outras matérias para ensinar? Tem. Mas, assim, é difícil a retomada, tá? Mas é uma sugestão, uma orientação da Andertu. Estratégia para a resolução de problemas, tá? Tentativa e erro, tá? Professor, oi, fala, pode desculpa falar. te interromper, mas com relação que você falou da retomada aí, eu até esses dias estava trabalhando com eles lá, frações operacionais, frações... me deu até um branco aqui. Operacionais. E eu coloquei um exercício para eles lá, para eles pensarem num método de como foi trabalhado as frações. Eles falaram que não sabiam. Na mesma aula isso. E olha que eu apliquei a mesma aula para eles, o meu 7º ano, o 7º ano tirou de letra, sabe? E o 9º não. Daí eu perguntei, gente, mas pensa um pouquinho, você acha que se não tiver... Toda a prova que você vai fazer vai estar igualzinho, tá no quadro? Se eu colocar lá 1/4 vezes 1/5 e mudar na prova os números, eles já não sabem. Tipo, eles não estão fazendo a questão de querer fazer. Então, vamos dizer, de uma turma lá de 28, 30 alunos, alguma coisa assim, 3, 4 vai que é uma bala, mas os demais não. Um aluno falou para mim assim, professor, hoje eu tô triste. Eu falei, mas por que você tá triste, meu querido? Meu papai foi preso, ele falou para mim. Eu falei, mas por que teu papai foi preso? Porque ele fez coisa errada. Eu falei, então você estuda para não ir preso igual ele. Já falei assim para ele, já para acabar o assunto ali, sabe? Então, é esse que é a maior dificuldade. Você pode retomar, você pode vir toda a aula. Da outra professora que estava comigo falou assim, professor, por mais que a gente viu na semana passada, se é exercício parecido com aquele, nós vamos ter que falar novamente para eles. Então, toda hora você tem que estar falando, toda hora. Não adianta nada, se vir a prova lá, você mesmo criando a provinha para eles mais simples, colocar com numeradores e tudo igual, denominador tudo igual, eles não vão acertar. Eles não pensam, eles só sabem pelo aquele que eles anotaram no caderno. Tirou aquele do caderno, eles não sabem mais. Era isso aí, professor. Desculpa te atrapalhar. Não, tudo bem. Não, até também, assim, quando eu entro em equação do segundo grau, só trocar a letra, tirar o X e colocar o Y, para eles, nossa, por que trocou letra? Um é X, só X ao quadrado, X, tá? Falei, gente, é letra.
posso colocar A ao quadrado, B ao quadrado, C ao quadrado, D ao quadrado, é a mesma letra, é a mesma solução. Mas não, eles estão acostumados com X, 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 X. Então, assim, a cabeça deles, assim, ai, nossa, daí eu falei assim, gente, letra qualquer uma pode colocar na equação do segundo grau, qualquer letra. Eu posso colocar lá também, para achar o 2y mais 10 igual a 0, uma equação do primeiro grau com 2y. Eles falam, não, é só x, é só x. Você está errado, você errou, professor. Eu falei, não é, gente, é letra. Qualquer letra eu posso usar. Qualquer incógnita. Eu falo, o que é incógnita? São letras da matemática. Eu falei, qualquer letra você pode ser trocada. Não, eles estão acostumados com x eu tinha que trocar todo o exercício e colocar x. Porque se não colocasse o x, eles não iam fazer, porque não ia conseguir, não ia conseguir, não ia conseguir. E quando vem na equação biquadrada, tá? Que tem que trocar a letra lá, por exemplo, tem x à quarta, substituo x à quarta e coloco y ao quadrado. Aí por que colocar y ao quadrado? Gente do céu, é difícil. Só toquei uma letrinha, só letra eu toquei. E ele já vem mudos assim. Ai, professor, pelo amor de Deus. Ai, tá errado, eu tô errando, porque eu estou acostumado com x, x, x. Gente, vocês têm que saber que na vida não é tudo x, 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 tem que ser y, tem qualquer letra. Ai, por que existe letra na matemática? A matemática tem que ter número. Eu falei, gente, é difícil. Aí eu falo assim por mim, né? Agora vocês, eu não sei como vocês são. Só tocar uma letrinha lá, eles ficam, nossa, vira lá em cima, tá? Então, tentativa e erro. Resolver através de tentativas de um modo orientado e verificando em cada caso uma solução encontrará satisfazer a condição dos problemas, permitindo a construção do significado com a base de experiência. Então, assim, tentativa de erro, números de operações, problemas de múltiplas soluções, equações simples, lógica matemática, medida e estimativa. Tentativa e erro, por exemplo, porque eu fui lá também do dia lá das áreas de figuras planas, eu mandei medir a carteira, tá? Medir a carteira, o comprimento e a largura. Tem alguém lá que mediu, falou, não, deu 56,2 centímetros, outro 54,5 centímetros. Falei, gente, isso é uma tentativa, vocês tentaram, vocês mediram ali, algum vai dar erro, algum vai dar certo. A medida não é sempre exata, não é sempre exata, tem diferença. Um mediu de um jeito, outro mediu do outro jeito. Vocês têm tentativa, têm que tentar, tem que ver o erro da outra pessoa. Não, eles falam, não, ele está errado, deu 56, não, gente, mas ele mediu, deu 54, pode dar menos. Gente, depende da medição. Isso aí é um erro. Mas é erro básico? É um erro básico que faz, tá? Mas tem que tentar. Ele, não, professor, vai faz de novo, porque isso aí está errado. Gente, não está errado. Tá certo, é a mesma medida. Do jeito que ele mediu da ponta ou até na outra ponta, ele começou com 0, começou com 1. Gente, mas é assim, você sabe, foi uma discussão feia, mas tem que fazer a tentativa. Descobrir regras e regularidade. Nessa estratégia, procura-se encontrar soluções através de generalização de soluções específicas, são exemplos de problemas que têm uma sequência implícita nos padrões. Então, sequência numérica. Gente, eles têm uma dificuldade muito grande de sequência numérica. Então, lá, depois do 2 vem o Q, depois vai indo, tá? PA e PG, isso é mais para o terceiro ano, tá? Esse aqui, PA e PG para o nono ano não vê. Mas, assim, a dificuldade enorme de ver o que é uma razão, o que é razão, o que é o primeiro número, o que é o segundo número, o que é achar o 18º número, achar o 16º número, qual que é a razão dessa PA, qual que é a PG a razão dessa PG. Funções e gráficos, o que tem dificuldade em gráfico? Eles têm muita dificuldade nos gráficos. Então, isso aí, funções para eles é a coisa... Eu falei, gente, função afim e função do primeiro grau são a mesma coisa. Você sabe? Função afim, função do primeiro grau é a mesma coisa. Eu falo para eles, são as mesmas coisinhas. Então, só vai mudar o nome, tá? Ah, porque função afim, função...
Daí você coloca a função do primeiro grau, função afim. Gente, é a mesma coisa. Gráfico também. Falei, basta 3 pontos para traçar uma reta, crescente ou decrescente. O gráfico do segundo grau, basta 6 números ou 5 números, tá? Tem que ter o 0 para fazer uma parábola, com concavidade para cima, concavidade para baixo. Quando eu junto as duas, concavidade para cima, concavidade para baixo, a dificuldade deles é imensa, imensa. Por que deu concavidade para baixo? Porque o x é negativo. Porque o x por que concavidade para cima? Porque o x é positivo. Porque passa no eixo y. Então, eles têm muita dificuldade. Porque é uma função decrescente. Porque é uma função crescente. Então, eles têm muita dificuldade em gráficos, tá? E gráficos também, eles têm dificuldade também gráficos para interpretar gráficos. Por exemplo, passa lá várias tabelas, tá? Gráficos lá de setores. Por exemplo, setores, tá? Que é o mais cobrado praticamente assim, em provinha setores. Está lá, 17%. Teve tanto aluno que acertaram na prova A. Eles olham assim e falam, mas tá, não sabe interpretar gráfico, não sabe. Eles não lêem o exercício. Assim, eu passei o que eu passei um dia lá? Passei no segundo ano, não, passei no pensamento lógico que eu tenho. Eu passei um gráfico lá, os tipos de gráfico deles. Passei, tem de barra, de colunas, tem todos aí de setores. O que é setores? Falei, o de pizza, tá? Falei abertamente para eles, o de pizza. E de barra, daí eu mostrei a barra, daí eu falei um assunto sobre o Maio Laranja, que era sobre abuso sexual. Falei, agora eu quero que vocês construam um gráfico. Daí eles pesquisaram lá, falaram assim, nossa, professor, tá. Fizeram lá o gráfico bonitinho, por região, tudo, tá até bonitinho, os gráficos tá até bonitinho. Mas eles não sabem dividir. Eu falei assim, faz uma circunferência aí, tá? Faz uma circunferência. Divide esse gráfico no meio, tá? Divide esse setor no meio. Onde que é o meio? Falei, meu Deus do céu. 8º ano, tá? Eles não sabem o que é o meio de um círculo. O que é o meio de um círculo? Divide agora em 4 partes. Porque está dizendo ali, o gráfico, para vocês viram ali, é 4 partes. Então, do abuso sexual, do abuso pelo pai, abuso pelo cunhado, abuso pelo próprio irmão. Então, assim, olhei assim e falei, gente, divide em 4 partes esse gráfico. Divide em 4. Uma circunferência, quantos que é o total? 360 graus. Divide em 4. Quanto que é 360 dividido por 4 mesmo, professor? Não sabe. Então, assim, gente, assim, tem que descobrir a regrinha. Então, assim, eu falo, 360 equivale a tantos por cento. Então, participar disso aí. Então, assim, fazer a porcentagem. Mas é difícil para eles. Bem difícil. Tá? Resolver um problema mais simples. Então, assim, pegar o exercício bem simplesinho, tá? Bem simplesinho mesmo. Resolver, em caso de particular, um problema que promove recuo temporário de uma problema complicado de versão, resumido e ainda problema de complexo que pode ser quebrado em partes menores. Então, análise combinatória, tá? Por exemplo, a análise combinatória cai no 2º ano e também cai no 9º ano, acho que cai um pouco no 9º ano. Tá? Probleminha de contagem. Por exemplo, de quantos modos tem um aluno médio? Se tem 2 calças, 3 camisetas e 2 tênis. Então, não sabe o que é multiplicação, o produto, se é a contagem multiplicativa ou aditiva. Tá? Então, dá os mais simples para eles, bem simplesinho. Então, assim, gente, quando eu falei, quantos modos pode ser vestido? Passei isso aí para eles também, mas a dificuldade é tão grande que eles não conseguem. Eles não conseguem mesmo, tá? Então, lá. Álgebra introdutória, também geometria com decomposição, tá? Fazer a geometria com a decomposição, tá? Sempre resolver o problema mais simples, tá? Ajudar eles a fazer a coisa mais simples. Depois vai avançando, tá? Então, lá. Fazer o caminho inverso. Essa estratégia é adequada quando se escolhe um ponto de chegada. O objetivo deve ser provar o que se quer
é o ponto de partida, aproximando o aluno de ideias de demonstrar a validação. Equações e expressões. Gente, expressões numéricas eles têm dificuldade. O que elimina primeiro? Parênteses, depois colchete, depois chaves. O que vem primeiro na expressão numérica? Vem o quê? Tá? Vem o quê? Primeiro, o que vai calcular? Potenciação, depois a multiplicação, depois a divisão, depois a adição, depois a subtração. Então, vai indo, etapa por etapa. Né? Então, assim, um aluno meu do 6º ano acertou todo na prova Paraná, tirou 20, do 6º ano. Ele acertou todinho, né, a prova. Então, assim, ele leu o exercício. Daí a menina falou, não, ele está errado, o professor já começou a discutir lá, pensava, não, gente, veja a tabela, é número de alunos, tá? Ele viu lá a tabela lá e falou assim, professor, aqui é esse jeito aqui. E a expressão também, potenciação. Eu estava ensinando potenciação um dia antes que eles faziam a prova. Falou assim, daí colocar 9 ao quadrado, 18. Falei, gente, 9 vezes 9. Então, assim, nossa, que bom, Alessandro. Parabéns. Então, é regrinha básica do básico. Então, assim, eu estou esforçando meu 6º ano. Ele fala, mas, professor, por que tanto exercício você passa? Eu falei, não, eu passo exercício. Eu passo bastante exercício. Eu gosto de passar bem exercício, bastante exercício. O Luiz também, eu acredito que o Luiz também passa bastante exercício para reforçar. Eu dou tarefa para eles. Professor, dá tarefa para nós, porque eles estão acostumados desde o 5º ano, dá tarefa. Daí eu faço tarefinha. É para entregar amanhã? Eu falei, não, é para entregar amanhã. Então, assim, eles entregam amanhã, eu visto o caderno deles, vejo o que eles erraram, daí eu chamo um aluno que fizeram lá, chamo o aluno, e eles fazem no quadro. Então, assim, para eles, nossa, para ir no quadro é uma novidade, né? Para eles, nossa, é uma satisfação para ir no quadro. Mas eles assim, bem amorosinhos, né? Por enquanto, né? Então, o 6º ano, por enquanto, são amorosinhos. Mas encontra expressões, probleminha com porcentagem, geometria com área, perímetro, matemática financeira, provas e argumentação. Então, assim, a matemática financeira, tá? Eu sei que, esse ano, não sei se o 9º ano, o ano passado, o 9º e o 8º, eu não sei, porque, assim, aqui é diferente. Aqui na minha cidade, eu acho que 8º e 9º ano você tem que tirar uma aula para educação financeira. Não sei, aqui tem que tirar uma aula para educação financeira. Então, assim, vem no RCO já, tá? Já vem no RCO. Tem escola que é integral, já tem educação financeira à parte, tá? Mas agora tem que tirar uma aula para educação financeira. Certo? Tem que tirar? Tem. Tá? Tá no RCO. O ano passado eu passei... Ele fala, mas por que matemática financeira? Eu falei, a mudança do governo. O ano passado eu tinha 2 8º anos, tá? 2 8º anos. Eu tinha uma aula no Khan Academy, uma aula de educação financeira e 2 de matemática. Para dar 2 aulas de matemática no 8º ano, que é bastante conteúdo, foi difícil. Eu não cheguei a dar todo o conteúdo do 8º, não. Não cheguei a dar todo o conteúdo. Eu errei, mas não deu tempo para tudo, tá? Então, assim, tem que dar um jeito para esse livro, tá certo? Professor, oi, pode falar. Nós tem 3 semanas que chegou o livro do 8º ano de matemática financeira e o diretor falou, um dia da semana é pro livro. Então, como eu tenho aula na quinta, às quinta-feira, eu e a outra professora que trabalha com os outros 8º, deixamos para quinta-feira. Aí, segunda e terça, ou terça e quarta, que a gente tem aula, vamos trabalhar em sala matemática, e daí Khan Academy e um de livro matemática financeira. Porém, no RCO, outra professora que assumiu o lugar dela, que ela saiu da escola, que ela assumiu o concurso, ela não estava trabalhando pelo RCO. Ela estava indo só com a matemática. Resumindo, eu comecei matemática financeira com eles agora. Então, estamos na primeira parte do livro ainda, da matemática financeira. Eu vou ficar bem atrasado de tudo. Tá bom, mas agora, veja bem, a gente vai ter que trabalhar em matemática financeira, Khan Academy, e a matemática vai ficar em defasagem novamente.
Porque se é a mesma que você trabalha em matemática financeira, ela não supre o que eles têm de dificuldade. E aí? Porque aí a gente fica tapando o sol com a peneira, né? A gente fica ali tentando ajeitar as coisas. Eu sei, livro é muito nós bom, também que nem o recebemos professor os falou livros, ali. né? Porém, ele não se encaixa para uma matemática segura que a gente precisa estar passando. Ele é pensando mais no dia a dia do aluno, como fazer finanças e cuidar do dinheiro, do que fazer a matemática, fazer o dinheiro virar muito mais dinheiro. É isso Ele é mais aí, mas voltado a isso. aí o ano que vem vai ter recomposição de novo? É nessa ideia. A reposição daí vem para ajudar ele no que não deu tempo de nós passarmos para ele. Verdade. Continuando, então. Simulação. Procurar resolver problemas simulando situações, ocorrendo objetos ou experimento, criando um modelo, fazendo uma dramatização ideal em situação de práticas concretas. Então, probabilidade, estatística, geometria espacial, medida de estimativa, proporcionalidade, modelagem em situações reais. Diagramas e esquemas, tabela e esquema. A organização dos dados por meio de representação gráfica, esquematizada, informações fornecidas, facilitando a visualização, relações e padrões, tornando-se raciocínio mais acessível e ordenado. Então, análise combinatória, probabilidade, estatística, geometria, conjuntos e a lógica. Tá? Agora, eu vou dividir aqui, tá? Vocês têm 5 minutinhos, tá? Eu vou dividir a sala de vocês aqui, tá? E vocês vão fazer em dupla. Por que em dupla? Porque o governo quer que vocês façam em dupla, porque vocês têm o recomposição e tem o docente 2 na sala de vocês. Então, vocês vão fazer em dupla. Eu vou fazer 10 equipes aqui de 2 pessoas cada um. Se tem 10 pessoas, acho que tem 10 pessoas, né? Tem 20 pessoas. Então, eu vou fazer aqui a sala temática, vocês vão fazer em equipe, em 2 pessoas, tá? Então, selecione o item da prova que complete o descritor prioritário da sua turma. Pense dos estudantes que estão agrupados em grupos, tá? Escolha um layout e proporcione o troca de saberes entre eles. Selecione uma estratégia de resolução de problemas para o estudante desenvolver a retomada de questões. Reorganize as aulas do RSO que você irá trabalhar. Então, vocês vão selecionar o descritor prioritário da sua turma. E pode ser o de maior acerto ou de menor acerto, tá? Vocês vão decidir, tá? Eu vou dividir aqui a sala. Deixa eu dividir aqui a sala. Professor, Oi. só para lembrar que eu estou com 2 câmeras, Tá. 2 entradas. Tá. Então tá, eu vou dar 5 minutinhos para vocês fazerem. Tá? Não, eu vou dividir em 10 salas. Tá? O time eu vou dar 5 minutinhos. Tá? 5 minutinhos para vocês fazerem. E eu já vou começar aqui. Tá? Então vamos lá. Já pode sair e fazendo lá 5 minutinhos.
Tá voltando todo mundo. Nossa, nem deu tempo. Não. Não deu tempo nem de pensar. Pouco tempo, né? Nem deu A tempo. gente só conseguiu colocar o descritor 15. Nem deu tempo para nada. Eu acho que tem alguma coisa que não está certa. Eu e a professora Carla também não conseguimos. Nós identificamos qual que era o de menor acerto, era isso que era para fazer, né? Aham. Aí, Nós também não pensando conseguimos. nisso, como a gente ia reorganizar as aulas do RCO, é isso? Do que... Era para fazer isso, mas que você nem a gente nem tem acesso ao RCO. Eu não tenho acesso, né? Você é a regente 2, prof? Aham. Nós dois somos. É verdade, a gente não tem acesso. Oi. Daí não tem acesso, que é um erro, né? Eu acho que a turma deveria ser compartilhada, literalmente. Os Exatamente, dois deviam ter um né? login disso aí. Tá, não assim. Eu dei o meu acesso para o professor que trabalha comigo. Tá. Não, daí eu vou pegar equipe 3. Quem que era a equipe 3 aí? Mas, professor, não deu tempo nada. Deu tempo Não. de... Não deu tempo A nem gente de ver o só número da nossa conversou. equipe. Eu só Quando a sei gente que, começou a eu era caída. Eu e a Ida estamos meio sempre juntos. Deu tempo só Foi de a tua gente se experiência. cumprimentar. Ai, também não vi o número da minha equipe. Nem sabia que Ai, tinha meu Deus do número. céu. É, nós falamos Eu sei que eu muito. estava com o João Vitor. Era o Tá. 9, moço. Tá. Mas assim, pela sua experiência, tá? Como, qual é a importância de analisar com profundidade os dados que revelam a habilidade dos seus estudantes? A da equipe 3, que habilidade? Se tem desfasagem, se está intermediário, se está adequado, que descritor vocês pegaram, vocês discutiram assim. Tá, a Mônica falou de executar cálculo com números reais. É isso que nós escolhemos. Eu e o da Ida É o também descritor que seria. vocês colocaram mais. D053. Eu Tá. não lembro se o meu era o grupo 3, Tá. mas era executar cálculos com números reais. Na minha escola ficou a menor porcentagem de acerto que foi 12%. Nossa. A Não, é defasagem só para está discutir aqui, tá? 60% na escola. Professor, mas essa semana a gente teve reunião de uma meet com o núcleo de recomposição e nós precisamos sair da sala, deixar os alunos na sala e assistir a reunião. E eu fiquei pensando assim, nada disso precisaria estar acontecendo se os nossos alunos tivessem vontade de aprender. Eu tenho uma turma de recomposição, eu sou docente 2, o acesso que eu tenho ao material é o link dos conteúdos do trimestre. Quando eles liberam o link, né? Agora o RCO não tem acesso, não. É o que eu falei para a Ida. E assim, essa turma, eles ficam em pé os 50 minutos. A professora fica falando e eu fico andando na sala. Senta, vai fazer a sua atividade, senta. Eles não sentam, é difícil a aula que eles sentam. A maioria são meninos. Então, assim, a gente está tentando ensinar quem não quer aprender. Porque o menino não consegue dividir 20 por 5. Você pergunta quanto que é 2 vezes 3, ele pega a tabuada impressa do meio do caderno dele para ver quanto que é 2 vezes 3, 9º ano. Então, claro, a gente tenta, a gente faz, né? Mas é difícil. Não, tá certo, você falou já combinou. Agora a equipe 5, levemente, assim. Quem que era da equipe 5? Eu e a professora Carla. Hã? Eu tô rindo, professor, porque a gente só conseguiu identificar, no meu caso, que era o mesmo H15 e H11. Ela não se mexe, E aí a gente não conseguiu reestruturar essas coisas, não. Não sei se a professora Carla quer falar alguma coisa.
Quero não. Olha, não tem vergonha não precisa ter vergonha não. A gente não conseguiu fazer o em ação todo, né, professor? A gente não conseguiu, assim, identificar as habilidades, ok. Mas ir para o RCO e separar as aulas, observar os itens que tem na avaliação diagnóstica, essa retomada a gente não conseguiu. Tá bom. Mais alguma equipe pode contribuir ou não? Professor, na verdade, essa atividade está sendo igual na sala de aula. A gente prepara, mas a gente não consegue fazer. Isso é verdade. Tá? É pouco tempo também, dura que é pouco tempo, né? Então, assim, foi pouquinho tempo, porque está corrido, né? Está corrido, porque quase está acabando, né? Mas a experiência de vocês foi válida, tá? Eu vi que vocês pegaram assim, o descritor de menor acerto foi o de mesmo de efetuar cálculos reais lá. Eles têm maior dificuldade, tá? Não é o Paraná todo, que eu falei que é o Paraná todo. Tá? Então, assim, o que vocês estão fazendo a importância? Revelar a habilidade dos seus estudantes. Então, é importante a profundidade dos dados. O que vocês estão fazendo a profundidade? Que profundidade vocês estão fazendo mais com os seus dados? Os dados. Fazendo o quê? Que ações vocês estão fazendo? Eu já não sei mais, professor. Eu não sei mais se eu dou aula, se eu aplico prova, se eu tento ver descritor, se eu pego a diagnóstica de níveis, trabalho com níveis, se trabalho com habilidades, com descritores, como unir tudo isso. Na verdade, eu não sei por que caminho seguir, pensando do lado do ensino. E ainda tem a outra vertente da aprendizagem, que é a falta de interesse, como a outra professora colocou. Então, eu estou, assim, não sei o que fazer, na verdade. Se eu paro e vou dar aula, se eu corrijo, não sei. Se eu volto no simulado, ou se eu olho, qual simulado eu olho, não sei. Mônica? Eu acho que a gente tem muita coisa para fazer e o essencial está sendo deixado de lado. Porque é tanta avaliação externa, tanta coisa para observar, que o dar aula está ficando um pouquinho difícil. Né? Isso é verdade. Então tá. Então eu gostei. Débora, pode falar. Prof, e essa exigência também de fazer aula diferente, tá cansando. A gente só tem 2 aulas por semana. São conteúdos que a gente está tendo que retomar aí do 6º, 7º, 8º, e 2 aulas por semana, Khan Academy, que o pessoal está reclamando, e aula diferenciada ainda, trabalhos em equipes, estação por rotação, caça-tesouro, caça-atividades, dá trabalho produzir. E esquecem que a gente não tem só aula de recomposição. Eu tenho aula de 9º ano, regular, eu tenho aula de 6º ano, eu tenho que preparar essas aulas, eu tenho que corrigir as atividades dessas aulas. Tá puxado? Então, se a gente só deixasse a gente trabalhar, só isso, deixa a gente trabalhar, aí acho que ia conseguir fluir, porque além de tudo, ainda tutor indo na escola, avaliar a nossa aula junto com direção, sabe? Amanhã o tutor vai na escola, na tal horário, poxa, é uma pressão em cima da gente. Complicado. Mônica, queria falar? Professora, eu já falei. Tá. João, João. quer falar? Então, é nessa pressão mesmo, no seu núcleo de vocês, mas o de Cianorte aqui está fazendo várias reuniões com os professores de recomposição, chamando a gente para aula, daí nessas aulas eles mostram um monte de metodologia ativa lá, que a gente tem que usar toda a nossa aula, pular de uma metodologia ativa para outra metodologia, sempre pulando para não manter a aula igual. Aí a gente tem que aplicar um negócio que a gente fez nessas reuniões em sala de aula com o tutor e a diretora nos observando. Aí nisso cai, a minha aula, por exemplo, é de quinta-feira, cai um monte de feriado na quinta-feira, cai simulado, cai prova Paraná, cai tudo, e 2 aulas para dar conta de tudo isso. Então é muita coisa para pouco tempo.
Certo. Mais alguém quer contribuir? E eu já falei em outras aulas. Nós ficamos 4 semanas em prova e 4 semanas sem dar aula. Todos os dias da prova caiu tudo nos dias da nossa aula. Né? Impossível. Outras turmas a gente teve até que segurar, começar a inventar qualquer coisa, senão uma turma ia deslanchar e a outra nós ia ficar tudo perdido. Tá certo, gente. Vocês falaram dos seus problemas, da importância da propriedade de dados. Agora vamos lá. Agora é hora de registrar. Tem o RAF agora, segundo registro, tá? Sempre tem esse RAF, até o 8º encontro, até o 10º encontro tem. Só para no dia lá em julho, tá? Esse RAF não tem, que é a férias de vocês. Mas até o R4, R5, R6, daí pula para o R8, R9 e R10, tá? Eu vou passar o link para vocês ver, tá? Para vocês fazerem essa avaliação. Eu cliquei no link que mostra aqui no slide que entrou. Tem algum problema? Já fiz. Já fez? Já. Ah, então deixa eu ver aqui, vou mostrar para vocês. Vou mandar para vocês. Ah, tá. Deixa eu mandar para o mural, se vocês conseguem abrir. Eu já fiz, porque dessa vez estava mostrando ponto, né? Da outra vez não estava, né? Então eu já estou veaco com esse negócio agora aí. Então tá certo. Então tá. Tá, vê se vocês conseguem fazer. Vocês têm 5 minutinhos para fazer aí, tá? Conseguiram entrar? O meu já mostrou aqui que eu já respondi. Tá. Giovanni, sim. A nota do nosso projeto vai ser em cima desses RAF aí? Hã? As notas do nosso trabalho do curso vai ser em porque cima não vai ter desse RAF? diário formativo, não vai ter o diário formativo, e nem o portfólio. Então, esse aí é o RAF. Vocês têm que acertar 70% dele. Não Nossa. tem... Aquele primeiro que você deu aquele dia, então, nem li direito. Só pá. A hora que eu vi que tinha ponto, falei, lascou. Agora tem nota, não, tem nota. Ele tá marcando ali, vai fazer uma média aritmética, tá? 350 dividido por 7 dá os 50 pontos. Tá, tá maluco. Mas para passar é acima de 70, né? Tem a implementação ainda, que eu falei para vocês. Faz a implementação mais cedo, continua fazendo mais cedo, termina mais cedo, porque daí depois vai aprofundando mais, né? Porque agora... Essa implementação tá onde? Hã? A implementação. A implementação você vai fazer a implementação dentro da sala de aula. Vai registrar, mas eu vou mostrar o que é. Tá? Eu vou mostrar como que é para vocês. Isso que eu quero saber, onde que está o menu dela. Antes das férias eu vou mostrar para vocês como que é fazer uma implementação. Tá. Só que é uma sacanagem nós ter que fazer provinha, os outros não precisarem, né? Os outros cursos, ninguém tem provinha, só nós que temos que ficar fazendo, respondendo questãozinha. Só vocês. Sacanagem. Português e matemática. Mas é só na recomposição. Conversei com meus coleguinhas, eles disseram que não tem nada de provinha lá para eles. Isso é verdade. E outra coisa, para mim tem questão que cabe mais do que uma resposta. Agora acabei de ler uma questão que parece ser quase que aberta, está falando do que a minha turma precisa. A gente podia fazer em trio também, né? Como os alunos fazem na sala. Fazem também, é verdade. Não, mas é individual, não pode. Qual que é a nossa turma mesmo, professor? A nossa turma é FM. FM de Maria? É F de faca e N de navio. Tá, FM. Já mandou o link para fazer a presença? Eu vou mandar agora para vocês o link da presença, tá? Que daí é esse que tem que vai SFN. Vou mandar para vocês isso aqui. Nessa recomposição que ele marcou, tá mostrando. Tá? Que é essa aqui, tá?
É recomposição da aprendizagem, deixa eu ver, fazer aqui com vocês. Mandar o link da presença. Aí eu mandei agora o link da presença, tá? E tá aqui, ó, tá? A Mônica, o que aparece a nota é aquele outro ali que o professor postou primeiro. Eu não vi. Bem no cantinho, assim, onde terminava, escrito tava meio verdinho, bem clarinho, assim, 10 pontos escrito. Quando você termina de enviar? Não, na hora que você está fazendo a leitura, assim, tá bem no canto direito superior, assim, no norte. Assim. Ah, eu já enviei. É. Agora não vai dar para eu ver, então, né? Porém, a gente não tem como a gente ver quanto a gente acertou, mas ele diz que vale os pontos. Tá aqui, vale. Isso. Quanto vale? É 5 perguntas valendo 1 ponto. Entendi. Não tem RN aqui no meu. FN. FN. Então estou procurando errado. A gente já deveria estar vendo essas notas, né, professor, dessas avaliações, porque se a gente não acerta, a gente já desiste, né? Já que não tem. Não. Verdade. Como que a gente vai saber? Daí a gente fica até o final, depois a gente descobre que a gente reprovou disso daqui. É, bem verdade. Não, calma, tem. O duro é o cara ficar, né? 3 meses calma, fazendo gente. isso aí pra nada. Tem o Se Liga depois. Depois a gente vai poder fazer aquela provinha do EJA para poder passar. Será que a gente vai ser promovido? Vamos. Vai ser promovido a poder fazer a 3ª jornada. Vocês QPM tem que fazer, né? Nós PCS não precisamos. Só o que me falta que vai ser obrigado a fazer a 1ª, a 2ª e a 3ª. Pelo menos foi avisado. Que eu saiba, é só 2 para classificação. Eu fiz a primeira, que foi... Quem pegou recomposição é orientação fazer as 3 jornadas. As 3 jornadas mesmo. Meu Deus, daí sim, né? Só Aqui Deus na causa mesmo. Aqui tem os itinerários formativos e estão falando que se não tiver feito o formador em tal área, aquele itinerário pode não ser mais seu no próximo ano. Assim, Eu ouvi falar isso aqui também. Dá para fazer, né? Mas tem bastante professor sobrando, né? Tem. Não sei ali no município de vocês, mas deve ter bastante sobrando, que daí eles para não dar aula, né? Aqui eles já estão pegando na rua. Qualquer um, porque não tem. Olha, eu vou até olhar aqui a planilha para vocês verem aqui, ó. Vou pegar aqui Colombo. Ó, por incrível, agora ainda tem 37 aulas em aberta e Pinhais está com 35. Porém, há 3 semanas atrás estava com 150 mais ou menos em cada um de matemática.
Não tem. Aí eles ficam fazendo essas coisas com a gente. Por isso, daí eles falam, mas cadê os professores de matemática? Ninguém mais quer dar aula de matemática por essas coisas. Mas eu coloco professores que estão chegando para trabalhar junto com a gente de matemática, professor de ciências. Aí, ó. Ali em São Lourenço também está assim. Veio professor de acadêmico de biologia e acadêmico de física. Aqui na minha cidade de química, porque tem a Universidade Federal do Paraná, que tem química, daí tá vindo os acadêmicos de química da aula de matemática. Tá bom, né, gente? A professora Jaqueline é da onde? Medianeira. Medianeira. Tem a UTFPR, né? Aham. Muito bem conceituada. Por isso o PROF de vocês está com 60 horas. Então... Eles não têm didática, não é que eles até não sabem, mas eles estão fazendo química, eles não têm didática, eles não fizeram uma licenciatura. Complicado. Maria Cecília, o terceiro ano do São Lourenço já foi passado para o Paulo, que era acadêmico de ciências biológicas, aí o Paulo não deu conta, desistiu, e agora está com o Felipe, que ele é acadêmico de física. E eu tô como docente 2. Daí querem que a gente faça curso, né? Tá tudo certo. Todo mundo respondeu? Todo mundo. Eu acho que é todo mundo. Todo mundo. Então lá. Cursista, prepare-se seus alunos para o desafio do mundo digital. Inscreva no curso Segurança e Cidadania Digital em Sala de Aula. É um curso, se vocês quiserem fazer, tá? Contribui para a construção do ambiente digitais mais seguros. Carga horária de 40 horas, as inscrições é até dia 6/6, tá? Início do curso vai ser dia 9/6, tá? As inscrições tá nesse site aí, quem que quer fazer, é online, praticamente 100% online, tá? Praticamente 100% online, gratuito, com certificação, tá? Então, assim, se vocês quiserem, estão interessados em fazer esse curso, vocês têm autonomia para fazer a inscrição, tá? Então, é 40 horas, eu tenho que avisar, passar para vocês isso aqui. E acontece na escola. Então, a agenda de 2025 é 9 a 13 de junho, tá? Ação Fala Estudante, eles vão falar sobre a fala do estudante, vai ter vários alunos que vão fazer perguntas sobre os alunos que vão falar sobre a metodologia usada, tudo. E dia 10 a 23 de julho é nosso recesso escolar. Tá bom? Aonde que esses alunos vão falar, professor? Eles vão falar, eles vão ter um questionário para responder. Ah, tá. Tá? Eles vão ter um questionário para responder. É para ver se a gente está trabalhando aula diferenciada, né? Só para fiscalizar a gente, né? Entende? Então, assim, pessoal, agora a pessoa pode tirar um print para mim, tá? Que eu não consigo, eu tenho que arrumar esse celular, esse notebook não deu tempo, porque eu estou corrido de segunda a sexta, manhã à tarde, só tem sexta-feira à noite livre. Então, assim, estou com 60 horas, estou quase se acabando, mas... Então, eu quero que alguém tire o print e manda no WhatsApp. Todo mundo fazendo X aí, então. Já foi, eu vou postar lá. Tá bom. Então, pessoal, desejo uma boa semana para vocês, abençoada. Que Deus proteja vocês nas aulas de vocês. Continue abençoando, tá? Uma boas aulas para vocês até o final da semana, até segunda-feira, se Deus quiser. Continuaremos a reunião 4, tá bom? Até mais, pessoal. Tá postado no grupo lá já, pessoal. Tá, obrigado. Boa semana para todo mundo. Até a próxima aula. Desculpa os desabafos. O senhor não tem culpa, mas é que a gente acaba